O que é a fibromialgia, doutora? Excelente, Gi. Quando nós falamos em fibromialgia, corresponde a uma dor generalizada. A gente fala até que é multissítio, está em vários pontos do corpo. Mas a fibromialgia, ela não é só a dor. Ela vem acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, fraqueza, distúrbios do sono, problemas psiquiátricos. Você sabe que tem muita gente que tem fibromialgia, tem depressão associada, tem distúrbios do humor, tá? Então, a fibromialgia não é unicamente uma dor, tá? É uma dor mais um conjunto de sinais e sintomas. A dor é pelo corpo inteiro, doutor? Ótimo, Gi. Tem até uma última classificação, né, 2018, que alguns especialistas, eles colocam assim, que tem que ter pelo menos 6 de 9 locais. Quais são? Por exemplo, cabeça, braço de um lado e outro, perna de um lado e outro, tórax, abdômen, parte de cima das costas e parte de baixo das costas. Então, se você tem dor em pelo menos 6 desses locais, você pode pensar em uma dor generalizada, uma dor que a gente chama vários locais, multissítios, tá? Agora, o interessante é que a fibromialgia, Gi, ela não está relacionada, por exemplo, a uma lesão, a uma inflamação, tá? O que causa, doutor, a fibromialgia? Já tem um porquê? Então, os estudiosos colocam que é como se fosse um aumento da sensibilidade no nosso sistema nervoso, vamos dizer assim. É como se no nosso sistema a gente amplificasse a dor, sabe? Sim. Sabe aquelas caixinhas de som que amplificam o som? Entendi. Quem tem a fibromialgia, no localzinho responsável pela dor lá no sistema nervoso, Sim. ele amplifica a dor. Então, por isso que muitas pessoas simplesmente num toque tranquilo, num toque leve, já sente dor. Então, estímulos que teoricamente seriam não dolorosos, tá? Sim. Passam a ser dolorosos. Olha que interessante, gente. E o que causa a fibromialgia? Já tem alguma coisa, não? Então, é hereditário, né? Depois de um trauma, tem um motivo ou não? Não se bate o martelo qual a causa específica, né? Se junta fatores genéticos, fatores ambientais, Sim. então uma associação, mas não tem uma causa para a gente dizer assim, é essa que causou a sua fibromialgia. Entendi. Não tem essa relação. Tá. Tem uma faixa etária, atinge determinado grupo de pessoas, ou também não tem como bater o martelo nessa informação? Excelente, vou dizer, mais comum nas mulheres que em homens, atinge tanto crianças quanto adultos, tá? E vou dizer um dado tão interessante, é uma das causas mais frequentes de dor músculo-esquelética, Gi, e a mais frequente causa de dor músculo-esquelética em mulheres de 20 a 55 anos. 20 anos, tá vendo, gente? A fibromialgia não é só, né, uma doença que dá em idosos. Aos 20 anos a pessoa também pode ter. Exatamente, assim, são termos que elas levam ao meu consultório, que os pacientes levam. Por exemplo, doutora, eu sinto como se eu tivesse sempre machucada no meu corpo todo, ou sinto como se eu tivesse com gripe, né? Sempre isso com o tempo gripe. inteiro, doctor? Ou tem um período que fica mais forte, outro fica mais brando, ou não? É o tempo inteiro a pessoa fica sentindo dor? Tem períodos de exacerbação e períodos que fica mais amena, né? A depender do gatilho. A gente sabe que o estresse social, a falta de sono, as próprias infecções são gatilhos para uma piora de quem já tem um quadro de fibromialgia. Mas uma coisa que, assim, é muito frequente as pessoas sentirem, né? Poxa, ninguém entende o que eu tenho, nem o médico, sabe? Sim. Então, eu quero dizer para você que a fibromialgia é uma doença, de fato. Não é coisa da sua cabeça. Sim. Mesmo que você não tenha uma ferida, algum deslocamento do corpo, um processo inflamatório,
mas você tem a doença, porque, como eu falei, você tem uma programação de maior sensibilidade à dor, tá, Gi? Sim. E eu entendo o quanto você sofre, né, Gi? Sim. Porque vem associado também a distúrbios do sono. E como que é feito o diagnóstico? Porque não tem uma ferida, não tem algum... Como é que a pessoa, né? Como é que vocês conseguem bater o martelo? É fibromialgia? Tem doenças associadas? Como que vocês fazem isso? Bom, vamos colocar. Então, assim, geralmente, os exames mais comuns de ambulatório, por exemplo, exames de sangue, raio-x, exames tomografias, os exames mais, digamos, simples de triagem, a gente não tem alteração. Sim. Então, não vai alterar o exame de sangue, não vai alterar o raio-x. Por isso que muitas pessoas são desacreditadas. Sim. Mas, se a gente considera que existe uma dor em vários locais, músculo-esquelética, tá? Associado a sintomas centrais, como cansaço, não é? A fadiga, distúrbios do sono, tá? Ou distúrbios psiquiátricos, alterações do humor. Isso ocorre por mais de 3 meses e não se tem uma causa definida. Por exemplo, você não tem uma doença da reumatologia que explique, você não tem, por exemplo, uma depressão, que a depressão pode ser um sintoma eu já ia perguntar a associação da fibromialgia com a depressão, porque muita gente que tem na depressão tem fibromialgia. Não sei qual é que é a associação das duas. Ótimo. Então, vocês entenderam, pelo menos 3 meses com essas questões. Mas sim, os transtornos psiquiátricos, por exemplo, dados. Quem tem fibromialgia, e quando a gente faz o diagnóstico, pelo menos 30% dessas pessoas vão ter um diagnóstico de depressão maior, aquela depressão mais grave. E 74% vai ter depressão ao longo da vida, tá bom? Então, realmente tem uma depressão associada. Mas muitas vezes a pessoa só tem a depressão. Porque está com a fibromialgia? Não, só tem a depressão e apresenta sintomas de fadiga, desânimo, etc. E aí se confunde com a fibromialgia. Então é por isso que é muito importante, né, um profissional especializado para ver até que ponto tem uma característica central de fibromialgia, mais a depressão sendo uma das causas, ou se é só a depressão isolada. Então, é um diagnóstico assim detalhado. Detalhado. A gente vai na história. Tá. E o tratamento, doctor? Já teve o diagnóstico, conseguiu ver que estava com fibromialgia? Tem um tratamento, tem cura? Ótimo. E não tem um tratamento que a gente vai dizer assim, é curativo. Tá. A gente vai dar um remédio, vai dizer que vai diminuir a sensibilização, né? A sua maior sensibilidade à dor. Porém, a gente tem várias terapias, né? Primeiro, as não medicamentosas. É importante, por exemplo, um paciente que tem um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade, tem uma terapia psicológica. Existe uma terapia que a gente chama terapia cognitivo-comportamental. As pessoas não conhecem essa terapia, mas é super importante no tratamento de várias doenças, tá, Gi? A gente precisa educar o paciente. Fazer com que ele entenda que ele tem um problema, tá? Que ele não tem, por exemplo, tem muitos pacientes que acha que é uma infecção. Não é uma infecção persistente, tá? Não é um problema que vai deteriorar, né? Que vai gerar, você vai se degradando fisicamente. Não vai. Não é isso, tá? Então, a gente primeiro tem que educar o paciente, terapias psicológicas como a cognitivo-comportamental. Outra coisa, atividade física tem uma forte evidência para o tratamento da fibromialgia. Sim. E quando eu falo atividade física, tanto as anaeróbicas, né, aquelas corrida, natação, a dança, gente, a dança ajuda bastante também. Vocês, mexeu o esqueleto. A dança, exatamente. Como também atividade de força já tem evidência, atividades que trabalham com essa questão mente e corpo, como o yoga, como o tai chi. Então, muitas pessoas elas têm uma dificuldade de fazer atividade física, porque começa a atividade, vai aumentar um pouquinho a dor. Mas, claro,
Se a gente for voltar a começar uma musculação, a gente vai sentir dor também. Mas todo mundo, gente, mesmo quem não tem fibromialgia, é um esforço, né? Tem um pequeno esforço ali na hora de começar, depois engata e vai. Então, acho que todo mundo. Por isso tem que insistir um pouquinho, né? Tem que começar e terminar. Tem aquele período de adaptação, né, gente? Tem um período de adaptação também, aquele que você fica com o corpo todo dolorido. Quem nunca, né, gente? Mudou o treino, então mudou a atividade física e fica sentindo as dores no corpo. Mas tem algum medicamento? Não, é só a terapia mesmo? A terapia, exercício físico. Exercício físico. A questão do sono, Tá. só para não esquecer aqui. Então, sono é imprescindível, então, né? Quem tem problemas do sono, assim, privação de sono, insônia, aquela síndrome das pernas inquietas que a gente falou no programa passado, aquela paralisação do sono, aquela parada respiratória durante o sono, eu estava pensando no nome técnico, aquela parada respiratória tem que tratar, né? Então, problemas do sono precisam ser tratados. Medicamento tem, sim, tá? Então, quando vocês entendem que existe um aumento da sua sensibilidade à dor a nível do sistema nervoso, não é, Gi? Nós vamos trabalhar com medicações que atuem aqui também. Então, existem medicações para depressão, existem medicações como relaxantes musculares. Tudo isso que ajuda, né? Medicações que atuam para convulsão, vamos dizer assim. Então, tem várias medicações que a gente pode trabalhar, tanto como terapia única ou associação, a depender da resposta do paciente, para poder dar qualidade de vida ao paciente, tá? Mas não tem cura ainda? Não tem um tratamento curativo, mas podemos controlar os seus sintomas, tá? Então, fibromialgia, para quem tem, não é coisa da sua cabeça. Procure o especialista. Você vai ter um tratamento a depender dos seus sintomas, das suas características. Muito obrigada, doutora Francine Mendonça, hoje falando sobre fibromialgia. Vamos chamar o Instagram da doutora aí para vocês acompanharem o trabalho dessa linda doutora, eficiente, competente. É DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Manda suas dúvidas. Esse conteúdo vai todo para o Instagram e tem o YouTube também, Neurologia Sem Neurose. Adiciona lá, tá bom? Boa.